Yekin, armado com um fragmento de tocha e um escudo de madeira, estava em situação crítica. Gritos desesperados de pessoas podiam ser ouvidos de longe. A besta demoníaca assustou a todos. As pessoas pediram ajuda e correram para onde podiam. Yekin estava coberto de sangue, mas não cedeu ao medo apesar de ter nível 0. Ele não conseguiu lidar com a besta demoníaca e sobreviveu coletando lixo. Não importa o quanto Yekin tentasse, o dano que causou foi 0. Os olhos ardentes do monstro encararam o cara parado na frente dele. Pessoas como Yekin com nível 0 são consideradas um fardo na sociedade. Alguém completamente inútil. A besta demoníaca se alegrou com a presa fácil e abriu a boca, repleta de dentes afiados. Yekin agarrou o escudo com mais força e o estendeu para protegê-lo do monstro. O frágil escudo de madeira se despedaçou no primeiro ataque da besta demoníaca, e o enorme lobo cravou os dentes no corpo do homem fraco. O pensamento passou pela mente de Yekin de que, apesar do fato de ele viver como um lixo, mas ele não vai morrer da mesma maneira. Em desespero, ele balançou um pedaço de tocha de madeira e mergulhou no monstro. Palavras estranhas apareceram em sua mente de que ele havia causado dano fatal ao espírito do lobo. Esse dano era igual a 1. E no mesmo momento, o cara foi envolvido por uma luz estranha. E em suas mãos havia uma longa faca de lâmina irregular. Um portão do abismo classe C foi aberto em uma cidade grande. Yekin, o necrófago sênior do abismo, chegou a este portão. Os caçadores tiveram bastante sucesso em lutar contra monstros que eram lentos demais para eles. O trabalho de Yekin é coletar e separar todos os dias o lixo que sobrou após a batalha com os monstros. A administração não queria que recursos valiosos das masmorras vazassem para as pessoas comuns. Yekin coletou uma caixa inteira de cristais de grau C, um dos quais custou 500 mil yuans. Enquanto Yesin olhava os cristais, seu chefe se aproximou dele e ameaçou que se o cara roubasse pelo menos um, ele não apenas não receberia dinheiro pela operação, mas também iria para a cadeia. Yesin trabalhava há muitos anos e conhecia todas as regras. O chefe não deveria se preocupar. O trabalho dos catadores é feito por quem está no nível 0. Se os caçadores não lidarem com todos os monstros, a vida dos necrófagos estará em perigo. Não é exagero dizer que este é um trabalho perigoso. Ao retornar da masmorra, você pode ganhar 300 yuans. Cada catador recebe 1/1000 do lixo coletado, que é aproximadamente 600 yuans, 30% vai para a gestão, resultando em 540 bani. Yekin tinha uma dívida de 670 mil yuans. Ele pensou em como poderia trabalhar ainda mais. Um dos catadores o chamou. Há um trabalho para 3.000. Ele está em? Essa quantia ajudaria muito Yekin. Ele concordou prontamente com o próximo ataque à masmorra. Uma masmorra classe A foi aberta no shopping da cidade de Shenfeng. Pessoas já foram enviadas para lá, mas nenhuma delas retornou. Agora estava claro por que o pagamento era tão alto. Os catadores que viajavam no ônibus até o local conversavam sobre como precisariam pegar os equipamentos daqueles coitados que não voltaram. E criticaram a gestão, que monetizou todas as masmorras. Yetin não conversou, simplesmente olhou pela janela e pensou em suas próprias coisas. 10 anos atrás, os portões do abismo surgiram do submundo. E o homem ficou cara a cara com criaturas terríveis. E apenas uma classe especial de pessoas poderia derrotar esses monstros. Quando o primeiro monstro foi derrotado, as pessoas descobriram não apenas cristais mágicos, mas também uma arma misteriosa. Portanto, tendo estudado todos os continentes, o homem passou a estudar o abismo. A economia mudou todo o seu rumo. As empresas tradicionais fecharam, todos os recursos foram para a manutenção de um novo nicho de mercado, a indústria do abismo. Mas com nível 0, era difícil para uma pessoa encontrar emprego. A vida de Yekin era um inferno. O hospital recusou-se a tratar a irmã sem dinheiro. Ele não tinha como pagar o apartamento, não foi contratado em lugar nenhum e foi expulso de todos os lugares. O cara entrou em desespero total e finalmente fez um empréstimo, cuja garantia eram seus órgãos. Todos ao seu redor tinham certeza de que o cara preferia morrer a arrecadar a quantia necessária e trabalhar como lixeiro até o fim da vida. O ônibus chegou ao portão. Os caçadores já estavam esperando, apressando os recém-chegados. Todo o grupo avançou em direção à entrada da masmorra. Yetin realmente esperava ganhar dinheiro e voltar vivo. Foi sua primeira vez no abismo da classe B e ele entrou lá com o coração apertado. Os caçadores experientes conversavam com calma e não prestavam atenção ao necrófago.
Um rugido repentino e ensurdecedor fez todos se virarem. Os soldados pegaram suas armas. Um bando inteiro de lobos demoníacos atacou as pessoas. Os lutadores juraram sujo. Eles não tiveram tempo de entrar e olhar em volta quando encontraram monstros, embora estes sejam apenas um bando de espíritos de lobo. O lutador Lao Chen lidou com essas criaturas mais de uma vez e agora partiu para os monstros. Lao Chen criou várias bolas de fogo e as jogou nas feras atacantes. As chamas assustaram os predadores e eles interromperam o ataque mortal. Aqueles que permaneceram vivos enfiaram o rabo entre as pernas e entraram em um túnel escuro. O líder da equipe nos pediu para não baixarmos a guarda. Os monstros poderiam atacar de qualquer lugar e a qualquer momento. O destino deles era o 5º andar do shopping, mas pareceu a um membro da equipe que o primeiro andar havia ficado várias vezes mais largo e mais alto. Lutadores experientes sabiam que é assim que funciona o abismo. Do lado de fora parece normal para o nosso mundo, mas por dentro a sua estrutura muda. Mas o destacamento não viu vestígios do grupo anterior. Os combatentes ordenaram à equipe que os acompanhava que encontrasse os cadáveres das pessoas e os recolhesse. Lao Chen se agachou para amarrar o cadarço. Ele pensou que não importava para onde os Zeros fossem, eles ainda ficariam sob seus pés. Naquele momento, Ye Qin, que estava olhando para as paredes da masmorra, colidiu com ele. O cara se esparramou no chão em meio aos gritos de raiva de Lao Chen. Apesar de suas desculpas, o lutador agarrou Ye Qin pela garganta e o ergueu bem alto. Ele ficou irritado quando o lixo o tocou. Além disso, ele pensou que estava sendo atacado por um monstro. O líder do grupo gritou para Lao Chen não se distrair e jogou o cara de lado. Todos que estavam no nível 0 eram chamados de párias da sociedade, um fardo, um lixo. O que eles não sabem é que Ye Qin já tem 99 pontos de experiência em 100 e em breve passará para o próximo nível. Eles entraram no próximo salão. Ye Qin foi o primeiro e viu um monstro gigante se aproximando dele. O resto dos catadores fugiu gritando de horror. Um dos caras do grupo de batalha também fugiu com eles, o que surpreendeu Ye Qin além das palavras. Mas não houve tempo para pensar. O monstro de olhos ardentes não iria recuar, mas seu nível de saúde era crítico. Com o canto do olho, Ye Qin notou um equipamento perto da parede, um escudo de madeira e uma vara. Estas eram todas armas de nível 1. Ye Qin armou-se com o que tinha, deixou de lado todas as dúvidas e decidiu não desperdiçar sua única chance. O lobo avançou sobre ele e o cara se esquivou do monstro. O monstro se virou e atacou o homem novamente. E assim saltou alto e bateu na cabeça do lobo com sua vara. O cara realmente esperava que o animal morresse. A fera olhou para seu oponente ofendida. Nenhum dano foi causado, mas foi uma pena ser atingido na cabeça por um idiota tão mesquinho. O resto dos catadores ficou de lado e discutiu a estupidez de Ye Qin. O idiota não sabe que apenas um esquadrão pode lidar com monstros? Claro, Ye Qin sabia disso. Com um equipamento tão frágil, ele não conseguia penetrar na defesa nem mesmo dos monstros mais fracos. A fera avançou sobre ele e o cara correu o mais rápido que pôde. Sentindo o hálito quente do monstro atrás dele, Ye Qin ainda tinha uma ligeira vantagem. Ele pulou novamente para escapar dos enormes dentes, e ele atacou o inimigo, tentando usar o máximo de força possível. Lao Chen lidou com vários monstros e percebeu o barulho na sala ao lado. Zeros assim que veem um monstro, eles imediatamente correm. Seu colega de grupo observou que se você matar um monstro, poderá ganhar alguns pontos de sorte, mas apenas se não for uma besta demoníaca. Um grupo de combatentes decidiu pegar para si os itens mais caros do ataque e deixar que os catadores limpassem o resto. Um dos lutadores disse que, aparentemente, um monstro sobreviveu. Lao Chen foi descobrir o que estava acontecendo ali, avisando seus companheiros no caminho que o equipamento roxo era dele. Ninguém aceita. No próximo salão, Ye Qin lutou com unhas e dentes com a besta demoníaca. E ele ainda conseguiu infligir danos fatais ao espírito do lobo. O cara estava completamente exausto e não conseguia acreditar no que via. Ele fez isso. Sua alegria foi interrompida por Lao Chen, que comentou venenosamente que um cavalo solitário foi capaz de derrotar um lobo de baixo nível. O idiota pensa que é um herói? Mas na verdade um suicídio. Eles não estão aqui para arrastar o cadáver de um idiota. Um grupo de batalha tem muitas rotas periféricas. Assim que atingir o primeiro nível, você poderá ingressar em um esquadrão e ganhar uma especialidade. Mas para conseguir isso, você precisa pensar em como conseguir pontos de experiência. Zeros não podem derrotar a besta demoníaca, é o mesmo que enfrentar a morte certa.
Você pode arriscar sua vida por vários anos para encontrar um monstro ferido que possa acabar. Então Yekin lentamente ganhou pontos de experiência. E ao matar a besta demoníaca, ele recebeu o cobiçado último ponto. O cara estava incrivelmente feliz. Ele não perdeu a chance. Um alerta do sistema apareceu imediatamente, informando que Yekin estava passando para o próximo nível. Lao Chen deixou cair o queixo de espanto. O idiota ganhou um novo nível bem na sua frente. System parabenizou Yekin e foi envolvido por uma luz azul fantasmagórica. Quando o brilho desapareceu, o sistema informou que ele estava recebendo a profissão de necrófago de primeiro nível máximo. Dizer que Yekin ficou chocado seria um eufemismo. O cara ficou ali como se tivesse sido atingido por um trovão. Lao Chen riu. O que está acontecendo? Mesmo depois de atingir o nível 1, esse idiota continuou sendo um necrófago? E este é o seu nível máximo? Ele não pôde deixar de rir. Essa chance surge uma vez na vida e novamente para o necrófago, um trabalho digno de um idiota. Seus amigos já escaparam, e agora o necrófago de primeiro nível terá que limpar toda a masmorra sozinho. Lao Chen foi contar tudo à equipe, e Yekin entendeu que o primeiro nível máximo não lhe dava a oportunidade de usar o equipamento para subir mais alto. Ele olhou tristemente para o corpo do espírito lobo. Diante de seus olhos, brilhava com uma luz estranha. O sistema informou que foi encontrado lixo que poderia ser reciclado, e ela perguntou ao cara atordoado se ele concordou em mandar para a reciclagem. Yekin acenou com a cabeça e concordou. No mesmo momento, mãos com pulseiras nos pulsos saltaram do nada. Eles agarraram o corpo do lobo e o arrastaram em uma direção desconhecida. Yekin gradualmente recobrou o juízo e começou a entender quais habilidades os catadores de primeira classe tinham. As mãos puxaram o corpo do monstro para dentro do buraco negro e começaram a processá-lo. Em um momento tudo acabou. Yekin assistiu em silêncio. Ele se perguntou o que aconteceria a seguir. As mãos entregaram ao cara um cartão com a foto de um lobo. Além disso, o cara recebeu um Phantom Dash e 3 pontos de equipamento. Ele não sabia que era possível obter cartas e pontos dos corpos de monstros. Depois de abrir o resumo do sistema, Yekin descobriu que tinha apenas um ponto de agilidade, e para usar o mapa, precisava de 3 pontos. Então ele converteu os pontos de equipamento em pontos de agilidade. Todas as condições para usar o traço fantasmagórico usual foram atendidas. Yekin agora tinha 4 pontos de agilidade, e ele realmente queria usá-los. Uma brisa soprou sobre ele, e correntes verdes de energia giraram ao seu redor. Não houve mudanças visíveis. Yekin ficou desapontado novamente. Ele ouviu o resto do grupo chamando-o com urgência. O cara gritou que já estava vindo e tropeçou em um pedaço de madeira. Deitado no chão e recuperando o juízo, Yekin leu a mensagem do sistema. Phantom Rush está em espera. O cara suspirou e balançou a cabeça. De repente, seus olhos se arregalaram. O salão inteiro estava cheio de corpos de monstros mortos, e cada um desses corpos era lixo que poderia ser reciclado. Ele pode receber não apenas equipamentos, mas também habilidades. Esta é a característica do Abyss Scavenger de nível máximo. Ainda assim, os catadores do abismo são incrivelmente legais. O processamento começou. A princípio, o sistema distribuía 4 pontos por corpo, depois o número de pontos diminuiu. Quando Yekin submeteu o primeiro corpo para processamento, ele recebeu a habilidade de um ataque fantasmagórico. A partir de então, não importa quantos corpos ele processasse, nenhuma nova habilidade foi dada a ele, e os pontos tornaram-se cada vez menores. Finalmente, a mão deu-lhe uma bola azul brilhante. Ele marcou apenas um ponto. Yekin decidiu que para ganhar uma nova habilidade, ele precisava refinar outro monstro. Até o momento ele havia marcado 111 pontos e estava no nível máximo. Ele não podia escolher qual habilidade. Força, agilidade, inteligência, vontade, físico ou sorte iria estimulá-lo. Finalmente, ele simplesmente distribuiu os pontos igualmente entre todas as habilidades. Neste momento, os caçadores no salão lutaram com o resto dos monstros. Restavam apenas alguns monstros, e a batalha não foi difícil. Os lutadores tiveram tempo para conversar. O líder do grupo não conseguia acreditar no que Lao Chen disse. Aquele cara mudou de emprego para lixeiro? Isso é possível? Um dos lutadores iniciou uma conversa. Ele tinha ouvido falar que 3 empregos ocultos eram adicionados todos os anos, mas a classificação dos empregos mais valiosos nunca mudou. A maior parte do trabalho oculto é adicionada como uma piada. Lao Chen acreditava que o primeiro nível não era diferente do nível 0, talvez só um pouco. Essencialmente nada mudou para o lixeiro.
O líder do grupo não se importou com o catador e deu ordem para seguir em frente e ficar de olho. Eles se aproximaram de uma criatura enorme no meio do corredor. Todos os queixos dos caçadores caíram ao ver o que apareceu diante de seus olhos. A criatura rígida e de aparência assustadora era tão grande que não estava claro como ela cabia no corredor. Eles encontraram os restos mortais do capitão do grupo de caça Sokol. Era estranho que nem 48 horas tivessem se passado desde a transformação do abismo, e os corpos pareciam ter sido há 10 anos. Talvez magia tenha sido usada aqui, mas eles só encontraram bestas demoníacas fracas, e o falcão era classe B. Como eles poderiam falhar? De repente, o líder do grupo sentiu algum movimento atrás dele. Não eram apenas bestas demoníacas aqui. Novos monstros atacaram as pessoas. O líder do grupo deu ordem a todos para se prepararem para a batalha. Eles foram emboscados e completamente cercados por monstros. Lao Shen despejou fogo nos monstros. Bestas demoníacas de baixo nível foram convocadas para atrair o grupo para o covil dos monstros. O chefe do abismo saiu para o povo, uma planta carnívora de classe A. Uma árvore com olhos ardentes e galhos com garras. Ex-membros de grupos de caçadores que haviam desaparecido no abismo saltavam em cima das pessoas. Todos eles se tornaram zumbis e ficaram cheios de raiva incontrolável. O desavisado Yekin continuou a processar os corpos. Por processar 50 corpos, o cara recebeu uma conquista. Ele recebeu um colar em forma de coração e um cartão de adaga normal. Yekin pensou sombriamente que até mesmo os prêmios do necrófago eram um verdadeiro lixo. Ele foi distraído de seus pensamentos tristes por um rugido alto. Algo estava se aproximando dele. Quando Yekin viu o que estava por vir, ele se sentiu mal. A mulher zumbi caminhava com passos pesados com a intenção de acabar com o homem fraco. O chão estava quebrando sob seus pés. Quando Yekin decidiu que sua morte havia chegado, ele inesperadamente evitou o ataque de maneira muito inteligente, dando uma cambalhota para trás. O sistema notou que ele usou a habilidade de agilidade. O próprio Yekin ficou surpreso com suas novas habilidades. Anteriormente, ele teria sido morto no local. Ele conseguiu notar o zumbi deitado sobre ele, mas ele habilmente se afastou da garra afiada com a qual o monstro estava prestes a perfurar o cara. A cabeça do monstro apareceu diretamente na frente de Yekin. Os galhos saindo da boca do zumbi estavam prestes a devorá-lo. Yekin ativou a corrida fantasma. Ele cerrou o punho e atacou o inimigo. Não admira que ele tenha mostrado força e destreza. De repente, com seu golpe, o monstro voou para longe. O cara não esperava ter ficado tão forte, esperava infligir pelo menos um pouco de dano ao inimigo. O sistema relatou que o dano foi de 100%, a defesa do inimigo foi quebrada e o monstro estava sangrando sangue roxo. Yekin gostou muito da nova versão de si mesmo. Isso nunca havia acontecido com ele antes. Sua habilidade de inteligência o ajudou a encontrar as fraquezas de um oponente que já as havia enviado para si mesmo. Um zumbi de alto nível que tinha medo de fogo e cujo ponto fraco era o pescoço. Sem perder tempo, a mulher zumbi atacou o cara, que se esquivou das garras mortais. E lembrando que o ponto fraco do monstro é o pescoço, ele convocou uma adaga comum. Yekin usou sua habilidade de sorte, brandiu a adaga e cortou a garganta do monstro. Seu oponente estava sangrando. E a cabeça do monstro caiu dos ombros até o chão. Em seu lugar havia tocos de árvores, dos quais escorria uma seiva muito suspeita. O sistema parabenizou os caras pela destruição dos zumbis. As mãos de Yekin estavam manchadas com seiva de árvore. A habilidade física foi imediatamente envolvida, que resistiu ao veneno da planta. Yekin ficou encantado. Esta foi a primeira vez que ele matou alguém em pé. O corpo do zumbi foi enviado para processamento, e como recompensa, Yekin recebeu uma nova habilidade: resistência a venenos. O envenenamento agora será convertido em efeitos benéficos. Yekin gostou que agora ele pudesse beber venenos como água e ativou o cartão. Por isso ele recebeu 5 pontos. Ele recebeu um frasco de veneno forte e imediatamente decidiu experimentá-lo em si mesmo. O sistema emitiu uma mensagem de que o efeito tóxico havia sido convertido em curativo. As feridas de Yekin desapareceram imediatamente. Ele sentiu uma extraordinária onda de força. A duração do efeito era esperada em 10 minutos. Lembrando que quanto maior sua inteligência, mais fraquezas ele poderia ver em seu oponente, Yekin decidiu investir todos os seus pontos para aumentar sua inteligência. Enquanto fazia isso, ele não percebeu o que estava acontecendo atrás dele. Quando o cara se virou, ficou horrorizado.
Uma multidão de zumbis estava se aproximando dele. Yekin se recompôs e pensou que sempre foi chamado de fardo e lixo. Agora ele vai mostrar a todos do que é capaz. Ele avançou sua adaga e desafiou todos os monstros. No corredor, um esquadrão de caçadores lutou com lutadores Falcon, que se transformaram em zumbis. Mesmo sendo cadáveres, eles eram muito fortes. As pessoas passaram por momentos difíceis. A planta carnívora comandou seu exército, e o líder do grupo teve que dar a ordem de retirada. Lao Chen queimou o caminho de volta, mas o chefe do abismo perseguiu o time. Um dos zumbis alcançou 2 membros do esquadrão e os tentáculos de madeira agarraram o caçador. A retirada dos caças se transformou em uma fuga desordenada. O líder do grupo parou e lutou contra os monstros que os perseguiam. Lao Chen estava em pânico. Ele veio aqui por dinheiro e equipamento, e não para morrer tão estupidamente. Seu comandante não esperava que Lao Chen o abandonasse. Eles estavam no mesmo time e agora seu camarada o traiu. Lao Chen não tinha intenção de ficar aqui. O comandante terá que lutar sozinho, e ele está planejando seu funeral. Com essas palavras, Lao Chen fugiu, deixando o chefe na escada rolante com 2 zumbis fortes. Lao Chen não tinha nada a perder. Ele coletou vários itens. Ele só precisava descobrir uma razão pela qual todo o grupo, exceto ele, morreu. Ele não percebeu que o necrófago estava em seu caminho. Lao Chen colidiu com o cara e caiu no chão devido à colisão. Ele cobriu a boca com a mão, surpreso. É o pequeno bastardo de novo? Yetin perguntou se o homem realmente trairia seu comandante. Lao Chen não respondeu a esta pergunta. Ele olhou para trás do cara e não pôde acreditar no que via. Corpos de zumbis cobriram todo o chão e mãos fantasmagóricas os puxaram para um destino desconhecido. Lao Chen não podia deixar o necrófago viver. O bastardo com certeza contará toda a verdade. Ele olhou de soslaio para Yeking, e ele gentilmente sugeriu que se um cara quer ficar mais forte, esta é a hora de fazê-lo. Yeking pode alimentar essas criaturas. Com um chute no estômago, ele estava prestes a mandar Yeking para o meio da luta. Mas o sistema bloqueou o golpe e direcionou-o para o atacante. Lao Chen caiu xingando e agarrou sua perna. O que esse lixo fez com ele? Ao que Yeking respondeu que ser um traidor é pior do que ser um lixo. Sua indignação não tinha limites. O cara chamou seus assistentes, que apareceram com um brilho roxo, e arrastaram Lao Chen para a reciclagem, apesar dos seus pedidos de ajuda. O sistema analisou o item que deveria ser descartado. Lao Chen gritou como um louco, mas foi reconhecido como lixo que não pode ser reciclado, e as mãos espalharam o lixo inútil no chão. No entanto, por melhorar sua habilidade de processamento de lixo, Yeking foi recompensado com o recebimento de habilidades de lixo se o lixo concordasse com isso. Yeking recebeu um cartão de experiência de mestre de feitiço de 3 minutos. Lao Chen não estava em condições de contestar. O silêncio sempre foi um sinal de concordância e Yeking usou a carta, ganhando a habilidade Flame Lord. Para usar uma bola de fogo, o cara tinha pontos de inteligência suficientes. E ao usar o efeito nuvem, a bola de fogo poderia causar uma grande explosão. Enquanto isso, zumbis assolavam o salão, que se tornava cada vez mais numeroso. Yeting estendeu a mão e lançou uma onda de fogo contra os monstros. Quando o fogo e a fumaça se dissiparam, não havia ninguém no salão, apenas montanhas de cinzas. Yeting estava chateado. Ele queria reciclar os monstros, mas agora não sobrou nada. Ele não percebeu a figura acima. Outro monstro, armado com 2 lâminas, saltou sobre o sujeito, que conseguiu perceber com visão periférica. A habilidade de agilidade não falhou, e Yeking evitou o ataque. O zumbi o estava perseguindo. Foi um dos soldados do esquadrão. Yeting evitou o golpe novamente e a lâmina passou por ele. O cara sacou a adaga e atacou o inimigo. Mas o cara tinha poucas habilidades corpo a corpo. Ele ativou o cartão escudo dourado que recebeu recentemente, e ele encontrou o inimigo correndo em sua direção, totalmente armado. A cabeça do zumbi caiu no chão, cortada pelo livro do necrófago. Yeting agora dominava a adaga e estava imune a ataques penetrantes. Ele imediatamente ativou essa habilidade e decidiu que ser um necrófago seria uma coisa muito boa. Agora ele poderia lutar contra todos os monstros deste abismo. No comitê de supervisão do abismo, Lao Chen sentou-se na sala de interrogatório e respondeu às perguntas dos investigadores. A missão deles era encontrar o grupo Falcon e trazê-lo de volta. Se não entregassem os corpos, não receberiam a recompensa. E Lao Chen sabia de tudo isso e encontraram os corpos, mas já haviam sido processados. Os investigadores não entenderam do que Lao Chen estava falando.
Ele repetiu que aquele homem arrastou todos os corpos para o abismo. No entanto, além de Lao Chen, não houve sobreviventes no abismo. Foi estranho que quando ele foi encontrado, seu nível caiu para o nível 1. Lao Chen gritou que o bastardo também havia reformulado suas habilidades. E isso é a prova de que aquele homem é um lixeiro. Os investigadores acreditavam que Lao Chen estava tendo alucinações, mas suspeitavam que o principal assassino da equipe havia sobrevivido. Em vão, Lao Chen garantiu-lhes que estava dizendo a verdade. Depois do que aconteceu, Ye Qin vendeu todos os cristais mágicos no mercado negro e recebeu apenas cerca de 30% do custo. Ele estava perto da entrada de um abismo de classe B. Os cristais mágicos mal eram suficientes para pagar suas dívidas. Ele usava suas habilidades na frente das pessoas e tinha medo de que alguém se reportasse ao comitê de supervisão. Sem falar que ele havia despertado em uma profissão oculta, teriam imediatamente o trancado e começado a estudá-lo. E ele precisa ganhar dinheiro enquanto ainda está livre. O líder do grupo disse que este abismo surgiu recentemente, ainda é desconhecido. Acredita que todos estão conscientes dos riscos e a recompensa será duplicada. Quem pode mudar de profissão deve se inscrever nele, principalmente quem tem nível alto. Ye Qin disse que ele é um necrófago de primeiro nível. O líder do grupo não conseguia parar de rir. Onde esse cara consegue tanto atrevimento? Ele deveria estar entre sua própria espécie. Este foi o plano brilhante de Ye Qin. Todos vão pensar que ele é fraco. No final ele se perderá e ninguém notará se ele reciclar corpos. Ele só estava com medo de que eles não o levassem. No entanto, Liu Xingran, uma estrela em ascensão no grupo de caça que recentemente despertou para a profissão escolhida por Deus, interveio. Ela disse que eles precisam contratar um lixeiro para que tenham gente suficiente. E não importa que o cara não saiba fazer nada. É necessário para números. O líder do grupo concordou em fazer tudo o que a senhora ordenasse. Ye Qin ficou satisfeito porque tudo correu bem. Ele tentou se lembrar onde tinha visto essa garota antes. 2 anos atrás, Liu Xingran foi atacado por um monstro na masmorra e ficou confuso. Ye Qin saltou na frente do monstro, cobriu a garota com ele e desferiu um golpe no monstro, que acabou sendo fatal e lhe rendeu o primeiro ponto. Liu Xingran ficou surpresa. Ela nunca tinha pensado que um necrófago é capaz de tal coisa. Mas Ye Qin não a ouviu. Ele estava feliz por agora só ter 99 pontos para marcar. A menina já tinha ouvido falar desse método, mas não achava que alguém o usasse. Por que esse cara precisa disso? Esta questão pareceu estranha para Ye Qin. Por uma questão de dinheiro, é claro. Ele tirou um cristal mágico do monstro. Ela não entende seus esforços? Ela tem sorte com sua profissão e não consegue entender como os outros têm que sobreviver. Ela trabalha sozinha, sem equipe. O que ela está tentando alcançar? Liu Xingran respondeu que queria ficar mais forte para conquistar aquele lugar. Ye Qin não entendia de que lugar ela estava falando. Mas ele mesmo quer mudar de profissão pelo bem da família. Ele precisa proteger sua família. Eles se apresentaram e Liu Xingran sugeriu ao rapaz que quando ele mudasse de profissão, ela o convidasse para seu quarto. Eles vão conquistar esse lugar juntos. Nesse momento, os guarda-costas da menina correram. Perderam-na e ordenaram que o lixeiro se afastasse. Eles arrastaram a garota com eles, apesar dos protestos dela. Ela jogou para Ye Qin o cristal mágico que ganhou depois que o monstro morreu. Este foi seu primeiro prêmio. O cara a pegou e seguiu seu caminho. Agora Ye Qin se aproximou de Liu Xingran e prometeu a ela que se esforçaria ao máximo para não decepcionar todo o grupo. A garota respondeu com silêncio. Por fim, ela olhou para o cara e disse para ele pegar seu equipamento. Eles estavam indo para o abismo. Todo o pequeno grupo se aproximou dos portões da masmorra. Ye Qin realmente esperava poder não apenas retornar vivo, mas também ganhar dinheiro. Quando ele emergiu do abismo anterior, ele dominou o escudo dourado e as habilidades de um mestre de adagas. E também habilidades furiosas. E as habilidades do chefe da masmorra são a super regeneração de plantas carnívoras. Ele distribuiu os pontos extras uniformemente entre todas as características. No total, você pode marcar 100 pontos em cada um. Agora, Ye Qin poderia escolher qualquer profissão. Foi ele quem processou completamente todo o lixo do abismo anterior, mas estava se perguntando qual nível seria equivalente a 100 pontos. Ele ativou a habilidade do olho que tudo vê e olhou mais de perto o resto do grupo. Ele avaliou o enorme viking que caminhava à sua frente. Ele tinha 12 pontos de força e seu ponto fraco era a inteligência. Apenas 1 ponto. Se a força de uma pessoa comum for estimada em 1,
Então o Viking era 12 vezes mais forte. Yekin decidiu que se tivesse 100 pontos de poder, seria o mais forte. Ele foi distraído de seus pensamentos por um estrondo. Todos os membros do grupo se viraram para ver o que estava acontecendo. As paredes da masmorra estavam tremendo. Um dos lutadores gritou que havia encontrado um baú e todos os caçadores correram para ver o achado. Era pelo menos um baú de grau A, mas não havia nenhum mestre de adagas no grupo que pudesse abri-lo. Inesperadamente, Yekin se ofereceu para ajudar. Ele caminhou até o baú e rapidamente abriu a fechadura para a surpresa de todos. Cartas brilhantes e fantasmagóricas voaram para fora do baú. O comandante do grupo sabia que tais fechaduras só poderiam ser abertas por mestres de adagas. Mas Yekin disse que os catadores de nível 1 também podem fazer isso. Eles costumam encontrar esses objetos durante a limpeza. O líder do grupo decidiu que iriam dividir o conteúdo do baú após a missão e agora todos continuam se movendo pelo abismo. Mas Yekin aconselhou fortemente a todos que ficassem aqui. Há algo pela frente. Ele jogou uma pedra na passagem que ricocheteou nas paredes. Espinhos suspeitos cresceram nas paredes lisas de tijolos. Toda a equipe ficou maravilhada com o conhecimento do catador. Mas Yekin explicou isso novamente dizendo que as armadilhas são frequentemente encontradas em locais onde há muito lixo. Ele sofreu com eles uma vez e agora pode descobrir onde eles estão localizados. Isso é normal para um lixeiro. Liu Xingran não parecia realmente acreditar nesta versão, mas não disse nada. O sistema informou a todos os participantes do ataque que a verificação de duplas foi concluída com sucesso. Yekin sabia que tudo graças à sua inteligência. O comandante jogou sua recompensa para Yekin, uma carta com uma massa quebrada, que poderia ser usada no primeiro nível. O cara percebeu que ainda era considerado inútil. Eles caminharam por uma masmorra deserta. E finalmente chegamos à sala de premiação. O grupo não encontrou nenhum monstro ao longo do caminho. Este foi um tipo especial de abismo. Havia um copo de sangue e uma placa no chão. Liu Xinren achou que era muito cedo para se alegrar e o Viking pegou o tablet nas mãos. Assim que ele gritou que haviam recebido o tesouro principal e poderiam retornar, o sangue na taça começou a ferver e explodiu da tigela como uma grande fonte. O exame de sangue começou. Acontece que esta não era uma sala de recompensa, mas outra armadilha. O sangue formou os rostos sorridentes dos monstros que atacaram um grupo de pessoas. Foi um pesadelo sangrento. Liu Xinran chamou todos para se prepararem para a batalha e desembainhou a espada. O grupo de lutadores foi cercado por monstros sangrentos por todos os lados. Yetin apertou ainda mais a adaga e girou o anel de fraqueza em seu dedo. Para evitar se entregar, ele só pode usar 25% de sua força. Quando ele recebeu este anel, ficou indignado com sua inutilidade. Só piorou o desempenho. Mas depois de pensar, ele decidiu que chegaria o dia em que tal item seria útil. Ele atacou os monstros invocando o espírito do lixo. Uma chama azul brilhante explodiu sob suas mãos. Monstros foram despedaçados com um golpe. Restos sangrentos permaneceram deles. Isso foi uma surpresa para Yekin e para o resto dos caçadores. Liu Xingran também teve muito sucesso na luta contra os monstros, e parecia que ela não estava se esforçando muito. Tudo isso parecia muito suspeito para lutadores experientes. Esta é provavelmente outra armadilha. O Viking ficou muito surpreso quando outro monstro apareceu de repente. Blood Nightmare é famoso pelo fato de seu estado natural ser muito instável. Ao entrar em batalha com uma pessoa, ela começa a imitá-la e, portanto, fica mais forte. O Viking cortou a cabeça ensanguentada de seu oponente com sua espada sem falar. Sua força e poder eram incríveis. Mas o monstro sem cabeça nem pensou em cair em pedaços. Ele continuou avançando. Ele cresceu uma nova cabeça e atingiu o Viking com tanta força que ele caiu de costas. O monstro não sofreu com o fato de ter sido decapitado. Ele ergueu sua espada ensanguentada e estava prestes a derrubar o guerreiro caído. Os movimentos do monstro eram rápidos e precisos, e não havia defesa contra eles. Os monstros eram muito rápidos, e era impossível ter tempo de lançar um feitiço para atrasá-los. Yetin apareceu no caminho do monstro, segurando uma bola de fogo nas mãos. Como a espada é inútil contra o inimigo, é melhor acabar com ele na hora com um golpe. Uma grande explosão transformou o campo de batalha em uma cratera de fogo, para dentro da qual um pesadelo sangrento foi sugado. Foi um feitiço de classe C, e todos os caçadores ficaram pasmos de surpresa. Um jogador de primeiro nível não é capaz disso. Talvez seja um bug. 2 monstros surgiram da poeira e das cinzas novamente e seguiram em direção a Yeking.
Então o cara gritou alto e ativou suas habilidades de Berserker, que adicionaram 100% à sua força, velocidade e aumentaram o dano causado na mesma quantidade. O golpe de Yeking fez com que o monstro sangrento se desfizesse em pedaços. O cara decidiu que estava tudo acabado e se afastou. Mas um movimento estranho começou atrás dele. Os restos do monstro se juntaram em um todo, e ao lado de Yeking, um monstro enorme e de aparência monstruosa cresceu. Yeting percebeu a escala do problema e o resto do grupo ficou em estado de choque. Yeting sabia que algo estava errado aqui. O pesadelo sangrento de nível rei era muito forte para o abismo de grau B. Ele pode imitar seu oponente, e isso o torna mais forte. Quem o nível real imita? O monstro estendeu sua pata gigante em direção a Yeking e o cara se abaixou. Graças à sua agilidade, conseguiu saltar e evitar o golpe, que explodiu as lajes do piso. Sem deixar o inimigo fora de vista, Yeking pensou que o monstro não poderia imitá-lo. O cara não aguenta esse nível. Liu Xingran apareceu ao lado dele. A garota segurava uma espada nas mãos. Ela pode lidar sozinha com o pesadelo e deixar que os outros não a perturbem e se afastem. Instantaneamente ela atacou o inimigo. A espada em suas mãos brilhava com uma luz fria. Pulando alto, a garota se viu na altura da cabeça do monstro. O monstro ergueu a garra e o golpe da espada de Liu Xingran o transformou em um pedaço de gelo. O monstro enfurecido arrancou a espada das mãos da garota e ela caiu no chão. Ela conseguiu erguer a espada e parou, esperando o momento certo para um novo ataque. O pensamento passou por sua mente de que ela estava fraca demais para este nível. Ela foi avisada que a energia deste abismo era muito instável e ir para lá sem reforços era perigoso. Mas seu objetivo era conquistar aquele lugar, o nível mais alto da Torre do Fim. Seu progresso estava muito distante do de seus irmãos e irmãs mais velhos. Agora ela dizia a si mesma que se tivesse dificuldade em superar o abismo, então não seria digna de pertencer à família Liu. Então ela continuou desesperadamente a lutar contra o pesadelo sangrento. Ela ativou a bandeira de gelo, que aumentou em 50% a velocidade de todos os aliados num raio de 30 metros. O monstro atacante se transformou em um bloco de gelo e pairou sobre o caçador. Mas ele estava vivo e gradualmente se libertou do gelo que o prendia. Liu Xingran esperava que isso pelo menos atrasasse o monstro. Ela aumentou sua velocidade e força até que o cometa atingiu e voou em direção à cabeça do monstro. E assim pôde observar pessoalmente como a profissão escolhida por Deus da classe C lutou. Ele já estava se perguntando quem era mais forte, o pesadelo sangrento do nível real ou Liu Xingran. A própria garota assistiu em desespero, enquanto o gelo derreteu e novamente um monstro invencível emergiu das gotas de sangue. Ela cortou e atacou o inimigo por todos os lados. E ao mesmo tempo me sentia um pária e o elo mais fraco da família. Seus irmãos poderiam facilmente lidar com o monstro. Eles sempre riem dela, sempre a criticam. Chamam-na de uma vergonha para a família Liu e aconselham-na a não sair de casa porque os abismos são perigosos para ela. Ela deve se tornar mais forte, não importa o que aconteça. Desde que ela se desafie, ela poderá superar grandes dificuldades. Liu Xingran gritou que ela mesma teria que lidar com isso. E ela enfiou a espada na cabeça do maldito pesadelo. O monstro jogou a garota de lado, e Liu Xingran caiu no chão, sangrando muito em meio a um grito geral de horror. As pessoas gritaram que tinham que fugir daqui. Yeting atacou o monstro novamente com uma grande explosão e saltou alto à luz das chamas. O monstro começou a se transformar em um enorme tornado sangrento. As pessoas apressaram-se em recuar. Liu Xingran recobrou o juízo e observou com espanto o que o necrófago estava fazendo, que desesperadamente, com a ajuda do olho que tudo vê, procurou pontos fracos no inimigo. Este monstro pode sobreviver sob quaisquer condições. Ele é completamente imune a congelamento, desaceleração e parada. Não havia mais sentido em se conter e Yeking ativou todas as suas habilidades com força total. O punho de fogo do cara voou contra o inimigo. O monstro cambaleou, e Yeking milagrosamente conseguiu escapar do aperto mortal de suas presas. Ele quebrou a distância entre o monstro e ele mesmo. Os caçadores notaram que a velocidade deste necrófago aumentou drasticamente. E Yeting atacou o inimigo novamente. Assim que ele encontrar o ponto fraco do pesadelo sangrento, todos serão salvos. O monstro estava coberto de explosões de fogo, mas Yekingu sabia que qualquer parte dele voltaria a crescer. Mas ele ainda não vê os pontos fracos. É como se esse bastardo estivesse sendo controlado remotamente. Esse pensamento fez os olhos de Yeking se arregalarem. Remotamente.
Ele gritou para os caçadores que lhe jogassem a placa que encontraram no corredor. Quando a pegaram, ela tinha o que parecia ser a foto de um exame de sangue. A tabuinha refere-se a um pesadelo sangrento. O Viking jogou o tablet que estava perto de seus pés para Ye Qing. O teste de inteligência foi aprovado. Agora Ye Qing poderia decifrar os escritos antigos e acabar com a maldição sangrenta. Ye Qing se amaldiçoou por não usar o olho que tudo vê imediatamente. Mas a enorme mão do monstro pegou o sinal em voo, e esta fera engoliu. Agora o monstro triunfante manifestou um modo invencível. Ye-Qing congelou e só conseguiu xingar sujamente. Modo invencível, é impossível. Nesse momento, Liu Xinhan se aproximou dele e perguntou na hora certa se eles poderiam se encontrar em algum lugar. Ele parece muito familiar. E assim a lembrou de seu encontro a 2 gols. Ela o testemunhou ganhar seu primeiro ponto. A garota se lembrou e sorriu. Ela não sabia que ele havia mudado de profissão. Ye Qing respondeu com orgulho que agora era um necrófago de primeiro nível. Liu Xingran olhou atentamente para o cara e pensou que agora ele é mais forte que ela. Mas sua profissão não parece legal. Ela se apoiou na espada e propôs um plano. O tablet circulará dentro do corpo do monstro. Pode congelá-lo por um tempo e Ye Qing usará isso para encontrar o tablet. Ye Qing aprovou o plano e eles decidiram derrotar o monstro juntos. O grupo de caça também estava pronto para lutar. Eles podem não ser de muita utilidade, mas ajudarão no que puderem. Claro, se todos lutarmos contra o inimigo juntos, teremos mais chances de sair daqui vivos. O monstro ficou de pé na frente dos caçadores. O sinal era claramente visível em seu estômago. As pessoas tinham 30 segundos antes que o pesadelo sangrento entrasse no modo invencível. Esses segundos foram a última esperança dos combatentes de voltarem vivos para casa. O moral do time aumentou. Eles farão o possível para vencer. Por 30 segundos, todos elevaram suas estatísticas ao nível máximo. Liu Xingran avançou a espada e correu para atacar. O Viking, por ordem dela, assistiu à fúria do monstro. O Viking saiu na frente do monstro e começou a distraí-lo. O monstro decidiu enfrentar um pequeno obstáculo em seu caminho e foi em direção ao Viking. Liu Xinhan ordenou ao mago que mirasse o feitiço nas garras crescidas do monstro e cobrisse o necrófago. O mágico criou uma bola de gelo e jogou no monstro. Ye-Qing gritou que a tábua de pedra ajudaria a encerrar este julgamento. Se você destruí-lo, o teste nunca terminará. Todos congelaram de perplexidade. Ye-Qing pensou muito. Ele poderia alcançar a placa com uma mão. Liu Xingran ficou profundamente indignado. Esse idiota quer mergulhar no estômago do monstro? Isso é exatamente o que Ye-Qing queria seguir. O monstro ergueu as mãos com a intenção de matar seu oponente. Liu Xingran ordenou ao atirador que atirasse no teto da masmorra. E assim faça uma escada de pedras ao longo da qual as pessoas possam subir até o monstro. O atirador cumpriu a ordem com perfeição, atirando uma flecha no teto. Pedaços de pedras voaram em direção ao monstro. Liu Xingran decidiu congelar a parte inferior do tronco do inimigo. Enquanto o monstro lutava com as pedras que caíam sobre ele de cima, Ye-Qing correu o mais rápido que pôde em direção ao inimigo. Liu Xingran correu atrás dele com uma bandeira fria nas mãos. O monstro espalhou pedras que o cobriam e estava pronto para destruir cada pessoa. A capacidade de regeneração de Ye-Qing poderia curar ferimentos leves. Ele ignorou os pequenos cortes e voou em direção à cabeça do monstro. Liu Xingran enfiou a bandeira no chão e a parte inferior do monstro congelou. Mas suas mãos estavam livres e Ye-Qing percebeu que lhe faltava velocidade. Ele não teve tempo de alcançar o inimigo. Ele ativou o estado furioso e aumentou sua velocidade em 20%. E usando a habilidade de resistência a veneno, que teve o efeito oposto, bebeu uma poção de desaceleração. Sua velocidade aumentou em mais 15%. Este foi o melhor momento de Ye-Qing. Ele voou em direção ao inimigo como um cometa. O monstro espalhou tentáculos gigantes ao seu redor para repelir o ataque de cima. E ele jogou o homem de lado como um inseto irritante. O cara caiu no chão. Ele estragou tudo em seu melhor momento. O que mais você pode esperar de um lixeiro? Sangrando, ele pensou que tinha certeza de que teria sucesso. Mas ele não iria desistir e ativou a habilidade de carregar. Uma força monstruosa o encheu do chão. Ye-Qing nomeou o item reciclável. Foi ele mesmo. Mãos enormes pegaram o cara e o carregaram para uma distância desconhecida. Não apenas as pessoas, mas também o monstro pararam perplexos. O que está acontecendo? O sistema pegou e informou que a operação foi cancelada. Era impossível processar um organismo vivo. As mãos congelaram no ar, segurando o cara.
Então Ye King mudou a tarefa. Se não puder ser reciclado, deve ser jogado no lixo. E desista com todas as suas forças. Os braços balançaram e jogaram o cara na direção do monstro. O monstro ainda estava se afastando do que acabara de ver e seus movimentos diminuíram ligeiramente. Ye King rompeu o corpo do monstro, agarrou a placa e saltou de volta. O monstro caiu no chão, tentando pegar o atrevido. Mas Ye King rapidamente se esquivou. Ele olhou para a placa. Uma escrita incompreensível apareceu diante de seus olhos. Mas o sistema mostrou que eles haviam passado no exame de sangue e o monstro começou a derreter diante de nossos olhos. O resto do grupo nem entendeu o que aconteceu. Tudo aconteceu muito rápido. Eles venceram? Sim, eles venceram e o povo explodiu em aplausos. Os prêmios choveram para todos os participantes da batalha. Liu Xingran não conseguia acreditar que ela havia aumentado seu nível. Ye Qing não tinha onde subir de nível e deu como certo. Um baú apareceu entre os restos de um pesadelo sangrento. Agora esta foi a verdadeira recompensa. Prêmios e cartas de equipamentos começaram a cair do baú. Ye Qing recebeu a carta da espada. Com sua ajuda foi possível infligir danos ao inimigo em até 88%. Mas para usá-lo, era necessário o nível 10. Ele não poderia usar a espada em seu primeiro nível. Ele jogou o cartão fora. Ele não pode usar todo esse equipamento. Liu Xingran disse que ele, como vencedor do pesadelo sangrento, deveria distribuir as recompensas. Ye King ficou envergonhado, mas sussurrou algo no ouvido da garota. Neste momento, uma grande multidão de equipes de resgate se reuniu perto da entrada do abismo. Todos estavam prontos para entrar lá a qualquer minuto, mas não havia necessidade disso. Liu Xingran e seus companheiros saíram do portão vivos e saudáveis. Ela estava brilhando, e ela era uma estrela. Não há nada que ela não possa resolver. O resto do grupo recuou para a saída, prometendo manter o segredo compartilhado. No abismo, Ye King pediu um favor a ela. Ele venderá a ela suas cartas inúteis por 500 cristais mágicos, e ela contará a todos que ela mesma limpou a masmorra. Ninguém deveria saber que Ye King estava com seu grupo. A garota ficou confusa, mas concordou com essa opção e Ye King foi embora. Na masmorra, Ye King estava sentado sobre uma tábua de pedra. Ele estendeu as mãos para ela e uma gota de sangue rolou do comprimido. Isso foi o que restou do pesadelo sangrento. Ye King convidou a queda para se tornar sua força. E reformulou com sucesso o pesadelo sangrento. Agora ele tem uma nova habilidade. Corpo do pesadelo. Era possível invocar um clone do pesadelo que pudesse imitar o hospedeiro e causar danos. Ye King imediatamente ativou essa habilidade e os resultados o encantaram. Ele realmente queria experimentar novas possibilidades. No dia seguinte, Ye King estava separando o novo equipamento. Ele deu muitos equipamentos valiosos que exigiam um alto nível para Liu Xingran. Um catador com 1 tonelada de equipamentos legais não passaria despercebido pelos espectadores. Ele não poderia vendê-lo. Ninguém compraria nada de um lixeiro. Ele acidentalmente apertou o tablet com força com as mãos e o sistema emitiu uma mensagem informando que o item foi processado com sucesso e o cara recebeu 1 ponto. Acontece que equipamentos desnecessários também podem ser reciclados? O sistema confirmou que foi reciclado. Este equipamento pode ser usado para reparar e criar novos itens. E aconselhou Ye King a concluir o reparo da adaga comum. Ye King estava se perguntando se deveria consertar a adaga. Ele queria jogar fora depois de matar o chefe. Mas o sistema disse que pelos reparos ele receberá 5 pontos. Após a conclusão dos reparos, a arma ficou ainda melhor. Suas características aumentaram. Como recompensa por seus novos conhecimentos e habilidades, Ye King recebeu uma recompensa. Uma receita para uma poção mágica que pode restaurar instantaneamente mana e força. Ye King não precisava de pontos de atributos agora. O que mais o incomodou foi que, ao entrar no abismo, não conseguiu prever sua profundidade. Muitos caras despreparados muitas vezes ficam sem mana antes de encontrarem o covil do chefe e precisam retornar para reabastecer seus suprimentos. A poção mágica que Ye King recebeu é um meio fundamental de sobrevivência para o grupo, e o valor dessas garrafas fala por si. O sistema parabenizou o usuário por aprender a restaurar itens, mas a poção mágica exigia 6 pontos e qualquer recipiente disponível. Ye King não entendeu muito bem por que o container era necessário. Ele se dirigiu a um funcionário do café com um pedido para lhe dar alguns copos. E ele recebeu 5 recipientes vazios, que estavam cheios de uma poção mágica. Sem hesitar um segundo, Ye King bebeu o conteúdo de um copo. O gosto era nojento,
Mas ele imediatamente sentiu sua mana aumentar e sua fraqueza desaparecer. Saindo do café, Ye-King pretendia limpar outra masmorra hoje, mas ele foi parado por 3 bandidos. Eles discutiram em voz alta que apenas alguns dias se passaram desde o último encontro e que o comportamento do cara havia mudado muito. Há muito tempo que o procuravam e pensavam que ele estava desaparecido. Ele não encontrou os cristais mágicos enquanto vasculhava o lixo, não é? Ye-King respondeu que já havia pago todas as suas dívidas e os rapazes deveriam deixá-lo. O bandido abraçou o cara pelos ombros e disse que apesar disso o contrato dele ainda estava em vigor, e o cara, assim como era lixeiro, morreria como tal. Não tente pular por cima da sua cabeça. O copo de poção mágica caiu das mãos de Ye-King, causando uma onda de ridículo. O idiota finge ser legal, mas ele mesmo não consegue segurar o copo nas mãos. O conteúdo do copo espalhado pelo chão em contas brilhantes. Os bandidos flexionavam os punhos para dar uma lição ao presunçoso insolente. Pelas regras de fiscalização de quem muda de emprego, é proibido o uso de suas habilidades fora do abismo. Ye-King se perguntou onde as câmeras de vigilância tinham um ponto cego para usar suas habilidades nos bandidos. O líder exigiu que Ye-King comesse tudo o que derramou do chão, então eles vão deixá-lo ir. Ye-King concordou apenas depois que o bandido beijou sua bunda. O bandido furioso atacou o cara com os punhos, mas os passos de alguém o fizeram parar. Um homem loiro de aparência morena e com cicatrizes no rosto se aproximou deles. Era Rodrigo César, do grupo de caça Classe C, Blood Oath. Ele agarrou o bandido pelo peito e perguntou se eles haviam reunido gente suficiente. O bandido respondeu que uma pessoa estava desaparecida. O olhar de Rodrigo César pousou em Ye-King e o homem gritou para o cara que ele foi contratado para um emprego. Os bandidos gritaram que se tratava de um simples necrófago. E César precisa de alguém que saiba lutar. Ele objetou que ao entrar no abismo sob a lua vermelha, todos os monstros seriam extremamente ferozes. Ele precisa de alguém que possa ser usado como bucha de canhão, a força não importa. Ye-King sabia sobre a lua vermelha. Neste momento, os monstros caem em um estado frenético. As recompensas recebidas pela destruição desses monstros serão duplicadas. E a qualidade dos cristais mágicos aumentará. Isso deixou Ye-King muito feliz, e ele concordou de bom grado em ir para o abismo. César ficou agradavelmente surpreso com a disposição do cara em participar do ataque. Enquanto isso, outro membro se aproximou do grupo. Foi Lao Chen, já conhecido por nós, quem gritou alto ao ver Ye-King. Mas Ye-King rapidamente fechou a boca e exigiu silêncio. Ele puxou Lao Chen pela esquina para conversar com ele. Ye-King disse que se ele não tivesse usado o poder de todos os caçadores naquele abismo, todos teriam morrido. É só graças a ele que Lao Chen ainda está vivo. César se aproximou dos rapazes e perguntou se eles se conheciam. Mas Ye-King respondeu que claro que não. César não ficou surpreso. Como pode Lao Chen, que matou todos os membros de sua equipe, ter amigos? E deixou os caras. Ye-King estava se perguntando como Lao Chen saiu e disse que, a princípio, o comitê queria sentenciá-lo a 15 anos de prisão. Mas ele pagou uma multa de 1,5 milhão para ser libertado. Agora ele está falido. Perdeu todos os seus níveis e denunciará Ye-King se não o compensar pelos danos. Ye-King respondeu calmamente a isso que se Lao Chen pronunciasse mais uma palavra, ele seria realmente processado como lixo podre. Todo o grupo entrou no metrô, onde se abriram os portões do abismo, brilhando com uma luz sangrenta. Jouton, um bardo de 3º nível, cumprimentou os recém-chegados e perguntou quem eles eram. Ye-King se apresentou como um necrófago de 1º nível e Lao Chen se apresentou como um mágico de 1º nível. Jouton deu um tapinha no ombro de Ye-King. Só há escória reunida aqui, e ninguém vai rir do catador. No final, eles próprios decidiram trocar a vida por dinheiro, e não há nada mais humilhante do que isso. Ye-King amaldiçoou mentalmente. Você não poderá se perder neste grupo. Jouton continuou a dizer que seu grupo precisava de um líder, e como bardo de 3º nível, propôs sua candidatura. O curandeiro de 2º nível, Lao Gil, e o guerreiro de 3º nível, Lao Zheng, não tinham nada contra isso. Neste momento, Ricardo César apresenta a bucha de canhão ao restante da equipe. Os caçadores não queriam conhecer os consumíveis. Eles serão usados como isca viva, para reduzir as perdas do grupo principal. Ricardo César pegou nas mãos a chave do abismo e deu as últimas instruções. Esta masmorra tem a forma de um labirinto. Existem muitas armadilhas em cada sala. A tarefa da bucha de canhão é encontrar a passagem para a sala do chefe o mais rápido possível.
e transmitir essa informação à equipe principal. Suas habilidades de combate são baixas, então é melhor para eles fugir dos monstros que encontram. Tsezat abriu o abismo. Pelo menos um deles deve sobreviver. Todo o dinheiro irá então para o sobrevivente. Os portões do abismo ardendo com fogo sangrento se abriram. Laujo tossiu. Ellie não poderia recuar, tem 4 filhas e elas precisam ser alimentadas. A esposa de Lao Zhen estava morrendo e ele também precisava correr riscos. Ambos os participantes do ataque ficaram surpresos ao ver que Ye Qin estava caminhando para a morte certa em um estado muito calmo e relaxado. Eles já haviam caminhado uma distância considerável, mas não encontraram um único monstro. Bard Zoltong ficou muito envergonhado com isso. De repente ficou muito frio na masmorra. A temperatura caiu drasticamente. Zoltong estava vestido com roupas leves, mas não teve escolha a não ser seguir em frente. Ele pisou no plio no chão e um machado assobiou sobre sua cabeça. Mas Zoltong já havia dado um passo à frente, e o machado assobiou atrás dele. Sentindo o vento soprar em suas costas, Zoltong se virou. Sem entender o que aconteceu, Yessin se perguntou com interesse: como esse cara ainda está vivo? Zoltong se gabou de ter tido sorte na vida e eles seguiram em frente. Imediatamente o bardo pisou em algo novamente, e do teto choveram larvas de tamanho sem precedentes sobre os rapazes. Monstros imediatamente começaram a sair deles. Aranhas demoníacas de nível 5 são insetos demoníacos que cospem veneno. Mais do que qualquer outra coisa, Zoltong odiava aranhas. Lao Shen ativou sua habilidade de fogo e inundou os monstros com chamas. Mas suas habilidades eram muito fracas, e o fogo ricocheteou nas cascas dos insetos. Então o guerreiro Lao Zhen entrou na batalha e começou a cortar as aranhas com sua espada. Um dos monstros se aproximou de Ye Qin, que ficou modestamente de lado, e mordeu sua mão. Para surpresa da aranha, o dano causado ao homem foi 0. Mas a própria aranha morreu imediatamente na frente do calmo Ye Qin. O sistema se animou ao ver lixo que poderia ser reciclado. Ye Qin enviou a aranha para ser processada e recebeu um ponto de atributo. Era um laço de veneno farpado. Quando a arma atinge o alvo, é acompanhada por um efeito de envenenamento. Arcana é um tipo adicional de habilidade que pode ser usada em itens e equipamentos. Após um único uso, o laço desaparecerá e o item receberá os efeitos de aprimoramento do laço. Ye Qin percebeu que uma nova oportunidade se abriu para ele fortalecer seu equipamento. Nesse momento, o lutador Lao Zhen gritou para o cara: que este não é o momento de ter a cabeça nas nuvens. Se ele não puder ajudar, deixe-o recuar. Ye Qin tinha acabado de combinar o laço com sua lâmina normal e se apressou em testar sua nova habilidade. Neste momento, Zoltong estava fugindo da aranha. Ele não podia admitir para toda a equipe que, apesar do seu nível, sua profissão não exigia nenhuma habilidade. Ele só pode estimular os outros. O monstro balançou sua garra afiada e o cara mal se esquivou do perigo. A situação era muito perigosa, mas ele sabia o que fazer. Um microfone apareceu em suas mãos e uma luz brilhante o iluminou. No mesmo momento, o cara começou a cantar uma canção incendiária. Estupefato, Ye Qin olhou para seu companheiro de armas que de repente cantou. O sistema maluco relatou que os monstros de repente ficaram mais fortes, o que os caçadores ficaram imediatamente convencidos. Zoltong engasgou. Por que esse efeito ocorreu? Ele escolheu a música errada? A aranha saltou alto e atacou o homem à sua frente. A morte do bardo era inevitável, mas Ye Qin cortou o monstro com sua lâmina. Os monstros reforçados e brutalizados avançaram em direção a um pequeno grupo de pessoas. Os caçadores perceberam que não poderiam sobreviver, e Lao Zhen ordenou que todos recuassem. Lao Shen também foi impotente contra os monstros de elite. Ele estava cercado e suas chamas eram muito fracas. Os passos silenciosos de alguém farfalharam perto dele, e imediatamente os monstros explodiram em pedaços. Yessin caminhou pelo abismo e picou aranhas como repolho. Ele se moveu tão rapidamente nas costas de seus companheiros que ninguém notou suas ações. Todos decidiram que foi o bardo Zoltong quem matou todas as aranhas. O próprio Zoltong ficou surpreso com suas habilidades. Ele só queria animar todo mundo. Foi vantajoso para Ye Qin que suas habilidades não fossem notadas por ninguém. Ele saiu para um corredor cheio de monstros. Neste abismo, os monstros eram inteligentes e nunca atacariam um alvo perigoso. Eles vão se virar e fugir. E assim aconteceu. As pessoas ficaram felizes porque os monstros recuaram. Mas era impossível relaxar. Até o primeiro local foi muito assustador.
Yeting já havia processado arcanos suficientes e deixou apenas uma carta para garantir. E trocou todo o resto por pontos de atributos. Ele ganhou um total de 54 pontos de atributos. Todo o destacamento, liderado por Zhou Tong, seguiu em frente. O bardo pediu a todos que não caíssem em armadilhas. Yeting olhou para o cara com saudade. Ele se refere a si mesmo? Yeting olhou para o lado e viu um espelho estranho nas profundezas da masmorra. Ele acidentalmente descobriu a zona secreta do Berserker. Essas zonas aparecem devido à lua vermelha. Yeting estava se perguntando se deveria explorar um. Ele causou um pesadelo sangrento e criou um clone de si mesmo, ao qual deu a tarefa de caminhar com o grupo por algum tempo. O clone alcançou o esquadrão. Zhou Tong deu um suspiro de alívio. Ele já estava preocupado com o destino do necrófago. O verdadeiro Yeting atravessou o espelho brilhante, e ele se viu em uma caverna, onde foi imediatamente atacado por trás por uma aranha raivosa. O cara conseguiu se esquivar dos tentáculos mortais do inseto, que rasgou o chão onde ele acabara de ficar. Yeting puxou sua lâmina e atingiu o monstro com um golpe forte. Mas não houve efeito. A casca da aranha não estava danificada. Isso deixou Yeting muito preocupado. O nível de defesa do monstro contra danos físicos foi impressionante. A aranha abriu a boca, repleta de presas afiadas, e estava prestes a destruir o homem. Yeting pulou para longe do golpe novamente e ativou seu olho que tudo vê. Na frente dele estava um monstro de elite do 20º nível, uma aranha tarântula. Yeting ficou encantado com esta oportunidade. Se ele reciclar lixo de elite, ele poderá ganhar habilidades de elite. A aranha não suspeitou de nada sobre os planos do homem para ele e cuspiu fios venenosos. Yeting saltou habilmente sobre o fluxo de saliva venenosa e pegajosa e diminuiu a distância entre ele e o monstro. Uma chama acendeu em suas mãos, o que se transformou em uma grande explosão. E o corpo da aranha foi envolto em fogo, o que não fez muito mal ao monstro. Ele não parou de cuspir, e Yeting teve que se esquivar ainda mais rápido. Esse monstro, no fim das contas, era a prova de fogo, e não tinha medo de altas temperaturas. Então Yeting decidiu matá-lo da maneira clássica, com uma lâmina. Ele deu um pulo e esfaqueou o ponto fraco do monstro com sua faca envenenada. Depois de atacar, o cara saltou para uma distância segura e a aranha começou a ter convulsões. A aranha tarântula foi envenenada com seu próprio veneno, por mais irônico que possa parecer. Mas no último momento, ele conseguiu cuspir seu fio pegajoso e Yeting caiu na teia. Ela segurou o cara com força. Ele não conseguia se libertar. E o monstro ainda vivo se aproximava do jantar. Yeting, então, ativou seu estado furioso e quebrou os fios pegajosos que o prendiam. A aranha ficou surpresa com tamanha agilidade, mas Yeting não pôde mais ser detido. Ele atingiu o inimigo com as próprias mãos. 1 minuto depois, o monstro estava acabado. O sistema informou que o cartão Berserker poderia ser melhorado. Você pode optar por espirrar sangue, o que aumenta a eficácia da postura Berserker. E a raiva borbulhante aumenta a duração desse estado. Yeting escolheu o primeiro. E sentiu uma onda de força e poder. Ao ativar o spray de sangue, ele poderá prejudicar aqueles que possuem forte resistência a danos físicos. Cartões com prêmios e presentes brilhavam perto do corpo da aranha. Yeting escolheu um catra de equipamento que ele poderia oficialmente tirar do abismo e vender por 15.000. E ele manda o restante para reciclagem. Braços imediatamente apareceram em volta do cara, o que arrastou o corpo do monstro. Como recompensa, Yeting recebeu uma rara carta de tarântula. Agora ele pode convocar até 4 aranhas, que lutarão com ele e evoluirão de acordo com a experiência de combate. O cara gostou muito. Neste momento, o grupo principal se deparou com uma caverna repleta de cristais mágicos. Eles nunca pensaram que encontrariam uma mina neste abismo. Encontrar pelo menos um cristal é um grande sucesso. Tudo isso é realmente influência da lua vermelha? Laugel tirou o dispositivo ocular de Fury e o enfiou em um dos cristais. Este dispositivo marcou tudo num raio de 60 metros e permitiu que outras pessoas vissem este local no mapa. Lao Shen praguejou com raiva. Como você pode marcar um lugar assim para aquela gangue de escória? Com tal tesouro eles podem nadar em ouro. Lao Gil respondeu que se César encontrasse esta mina sem as instruções deles, ele mataria todos eles. A tarefa da bucha de canhão é preparar o caminho para o topo. Se eles morrerem aqui, todos considerarão isso um acidente. Para César e sua turma, todos os outros são apenas lixo. Lao Shen lembrou-se de como ele próprio era o lixo que o lixeiro dava para reciclagem. Agora seu nível era muito baixo, mas se conseguisse arrecadar mais dinheiro, tudo mudaria.
Ele poderá conseguir bons equipamentos que suprirão sua falta de habilidade e poderá entrar no grupo principal. Ele decidiu roubar alguns cristais e tirou um de seu ninho. Isso ativou a armadilha, sobre a qual o sistema os informou. Um raio brilhante voou da parede e atingiu Lao Gil diretamente na testa, que caiu no local. Os lutadores restantes não entenderam o que aconteceu diante de seus olhos. Ao mesmo tempo, na caverna do Berserker, uma pequena aranha tarântula rastejava em direção a Ye King. No nível inicial, ele parecia fofo e vulnerável. Eu não conseguia nem acreditar que uma criança tão fofa pudesse se transformar em um demônio-aranha de nível 5. Ele teve que subir de nível, caso contrário a aranha teria morrido. Yexin deu óculos ao garoto, e agora sua habilidade foi aumentada, e ele recebeu a habilidade de uma teia. Lao Zhen correu para seu camarada mentiroso. Lao Chen gritou que foi um acidente, mas o guerreiro não acreditou. Lao Chen matou seu camarada. Lao Ju fazia tudo pela família, queria alimentar os filhos. Ele morreu por causa de um canalha. Lao Chen respondeu gritando que precisava de dinheiro. Se não tivesse caído para o primeiro nível, teria vivido bem se não tivesse lidado com idiotas. Neste mundo, tudo gira em torno de dinheiro. O guerreiro desembainhou a espada para punir o traidor e Lao Chen ativou bolas de fogo. Ele tinha certeza de que o guerreiro teria feito o mesmo se tivesse sido pago para isso. César se aproximou deles por trás, que gostou muito das prioridades de Lao Chen. Ele pode levá-lo ao seu juramento de sangue. Existe um lugar. Ele colocou a mão no ombro de Lao Chen e o conduziu até os cristais. Você pode comprar cidades com eles. Basta uma peça para não ter que trabalhar o resto da vida. Mas o preço para se apropriar de uma coisa dessas é uma vida. Um gigante de armadura e um machado nas mãos apareceu na frente dos caçadores. Um dos associados de César disse ao grupo que eles poderiam coletar os cristais e colocá-los em um balde. Se tentarem escapar, estão mortos. Lao Zhen gritou que qualquer um desses cristais poderia matá-los. Eles são tão sofisticados em seu desejo de se livrar da bucha de canhão? César perguntou se um cara não deveria tratar sua esposa. Não foi ele quem disse que faria qualquer coisa para salvá-la? E que ele se lembre para sempre. O desejo de ganhar mais não é vergonhoso. Lao Zhen pegou o cristal, olhando atentamente para a frente. Mas no último momento ele puxou a mão de volta. Ele não poderia fazer isso. Na verdade, ele perdeu todo o dinheiro e queria saldar suas dívidas. Ele não quer morrer. César estremeceu ao ver uma visão tão lamentável. Lao Chen foi mimado pela dureza de César e perguntou se era verdade que o juramento de sangue poderia aceitá-lo como membro. Ele é apenas um mago de fogo. Mas ainda assim, César ficou surpreso. Ele realmente disse isso? Seu cúmplice confirmou que era esse o caso. Então César ordenou que Lao Chen se aproximasse dele. Ele veio e se ajoelhou diante do chefe, e então ele recebeu um golpe no queixo. César não aceita esse tipo de lixo na elite. Lao Chen é um traidor lamentável, e a morte o aguarda de qualquer maneira. César queria dar pelo menos algum valor. De qualquer forma, eles não sairão daqui vivos. Eles devem coletar todos os cristais para César. Neste momento, o clone de Ye King se virou e olhou para trás. O verdadeiro Ye King aproximou-se deles por trás. Ele viu que o bardo Zhou Tong estava pronto para atacar César. Ye King colocou a mão em seu ombro e o aconselhou a não fazer nada estúpido. Yexin cuidará disso sozinho. Ele perguntou em voz alta. Quão perigoso poderia ser coletar cristais? A equipe do César não entendeu que tipo de merda apareceu agora e ficou fazendo perguntas. Yexin tirou casualmente um cristal do encaixe e jogou-o na mão. Imediatamente toda a equipe do Blood Oath saltou para os lados. O idiota quer matar todos eles? Por que você não me avisou que ele pegaria o cristal? Eles assistiram da cobertura, mas nada aconteceu. Talvez a armadilha só funcione uma vez? O próprio Ye King estava se perguntando o que estava acontecendo. Se ele tiver sorte, ele poderá apenas se machucar ou não haverá nenhum efeito. Sua estatística de sorte deve atingir o nível mais alto para que a armadilha não tenha efeito. Ele puxou outro cristal. Gritos de espanto vieram de trás da capa. César viu que a armadilha não havia sido ativada. É tudo sorte do necrófago. Definitivamente está acima dos 60. Mas será que alguém do primeiro nível pode ter uma pontuação tão alta? Mesmo aqueles que mudaram de profissão. O medidor de sorte não aumenta sozinho. Muito provavelmente, a armadilha simplesmente não funciona. O caçador ruivo tinha certeza disso e pegou o cristal sem medo. A armadilha está quebrada, não há perigo. Ele puxou o cristal e voltou-se para seus cúmplices. Está tudo bem. Naquele mesmo segundo,
Um raio brilhante atingiu-o bem na testa. O caçador morto caiu no chão da masmorra. César pensou em voz alta que o alto nível de sorte de Ye Qing tinha algo a ver com sua profissão. Mas no abismo, os indicadores associados à força aumentam com mais frequência. Quem gastaria pontos com sorte? Ye Qing não gastou, simplesmente distribuiu todos os pontos igualmente. Mas ele não informou César sobre isso, que decidiu que a princípio queria transformar toda a bucha de canhão em cadáveres que pudesse usar, mas agora só quer um cadáver com indicadores altos e simplesmente se livrará do resto dos corpos. César deu a ordem de capturar todos, e sua equipe correu para cumprir a ordem. Lao Zhen entendeu que eles nunca seriam capazes de lidar com os caçadores do juramento de sangue, e o bardo sugeriu que todos saíssem rapidamente. Ainda há tempo. Lao Shen foi o primeiro a fugir do campo de batalha, segurando o cristal roubado na mão. Ye Qing não entendeu por que o traidor estava fugindo? Eles podem superar seus oponentes em número. Lao Zhen notou que agora havia um a menos deles, mas Ye Qing tinha certeza de que todos eles tinham o suficiente e lutariam. Sem dúvida, ele convocou suas aranhas demoníacas, que caíram sobre os bandidos de cima. Bardo Jouton suspirou. Eles teriam que lutar contra monstros e bandidos, mas Ye Qing garantiu-lhe que os monstros estavam do seu lado. Ele pegou alguns na masmorra. Zoutong não entendeu. O Homem-Aranha está lutando com eles? Com seu olho que tudo vê, Ye Qing agarrou o necromante inimigo de nível 20, berserker inimigo nível 17, 2 caçadores de nível 18 e um paladino inimigo de nível 19. Ye Qing realmente esperava que as aranhas não tivessem nenhuma dificuldade em lidar com os bandidos, independentemente de seus níveis. César notou a habilidade do cara de subjugar as criaturas do abismo. Parece que ele aprendeu muito enquanto vasculhava. Ye Qing, por sua vez, avaliou César. Seu nível não foi determinado, o que significa que eles eram iguais em força. O nível do monstro era baixo para César e ele gritou para os caras lidarem com as aranhas e depois com o lixo. O principal é não tocar nos cristais. Ye Qing sugeriu que o resto de seus camaradas fugissem. Lao Zhen decidiu que o cara seria um completo idiota se decidisse se sacrificar, mas se oferecesse. E o guerreiro saiu correndo do campo de batalha, seguindo Lao Chen. Jouton tinha dúvidas, mas Ye Qing disse que poderia ir embora. O bardo prometeu que nunca esqueceria o cara, e seguiu o guerreiro. Enquanto fugia, ele pisou em algo novamente, e um grito alto e desesperado escapou do guerreiro que corria à frente. Uma parede de pedra bloqueava a saída da caverna. Lao Zhen não tinha palavras decentes para contar ao idiota tudo o que pensava dele. Neste momento, o paladino com um machado atacou as aranhas demoníacas. Mas seus golpes foram para o vazio. Os monstros se esquivaram habilmente. E eles cuspiram fios pegajosos com precisão. Um deles atingiu diretamente o paladino. Enquanto ele arrancava as teias de aranha pegajosas do rosto e esfregava os olhos, Ye Qing o atacou. Paladin ficou indignado com o fato de o lixo de baixo nível estar tentando derrotar um lutador tão grande. Ele colocou o escudo para frente e se protegeu do golpe. Ye Qing entendeu que suas aranhas estavam longe de serem lutadores de alto escalão e precisavam ajudá-las. Então ele novamente atacou o paladino por trás, atingindo-o nas pernas com uma lâmina. O cavaleiro começou a cair e Ye Qing atacou novamente, mas naquele momento o caçador atirou uma flecha no cara. Incrivelmente, Ye Qing conseguiu escapar. Isso foi uma grande surpresa para o caçador. Ele decidiu que foi um acidente e mirou novamente. A flecha voou como se fosse de um canhão e voou direto para o alvo. Ye Qing não se esquivou. Simplesmente cortou a flecha com sua espada. Imediatamente, ele ativou uma grande explosão em direção aos caçadores. O chão explodiu sob os pés dos caçadores e tudo ao redor foi envolto em chamas. Eles fugiram para salvar suas vidas. Agora todos os envolvidos na batalha perceberam que esse necrófago é um osso duro de roer. O furioso ergueu a espada bem alto e atacou a aranha que estava ao lado dele. Tudo isso aconteceu na frente do petrificado Zoutong. A cabeça da aranha voou para o lado. O furioso olhou para o bardo e correu para ele balançando a espada. Lao Zhen, que chegou a tempo, empurrou o bardo para longe do golpe da espada. A lâmina arou o chão onde o cara acabara de ficar. Lao Zhen estava fora de si de raiva. Por causa do idiota Zoutong, eles não conseguiram sair desse inferno. Agora, se quiserem viver, devem lutar. O furioso correu em direção a eles na velocidade de um trem. Lao Zhen ergueu um escudo e bloqueou o golpe do maníaco enlouquecido. O escudo dobrou com tal colisão, e a espada do guerreiro caiu de suas mãos e ficou presa no chão perto de Zoutong. O furioso se aproximou do homem indefeso.
Com grande dificuldade, Lao Zhen levantou-se e ficou com o escudo quebrado diante de um inimigo formidável. O homem achou que não deveria ter ido para o abismo, teria morrido na rua. Mas não se cobram dívidas aos mortos. Ele gritou para o inimigo que estava pronto para morrer. Não houve necessidade de persuadir o furioso. Ele brandiu sua espada, mas para sua surpresa, não conseguia encostar a mão na vítima. Um estranho brilho roxo o envolveu. Ele olhou para o lado e viu um bardo cantando algo em um microfone. Aquele idiota o impediu? Chouton continuou a conter o furioso e gritou para Lao Zhen agir rapidamente. Lao Zhen só poderia xingar de maneira suja. O bardo segurou não apenas o furioso, mas também ele. Ambos os oponentes congelaram no lugar. A situação de Ye Qin também foi difícil. Um necromante se aproximava dele, sabendo perfeitamente que mesmo que o cara tivesse habilidades ocultas, mais cedo ou mais tarde sua força acabaria e ele não seria capaz de lutar para sempre. Invocar magia exigia muita energia, e Ye Qin já havia invocado um clone antes, então sua mana estava quase toda esgotada. Summon Spiders também continuou a custar mana. Yesin tirou uma poção mágica do armazenamento que restaura mana. O necromante estava interessado que esse cara de repente quisesse ficar bêbado? Mas então pensei que ninguém poderia restaurar mana dessa forma. Mas um necromante é uma profissão de classe C muito poderosa. O cadáver que ele controla pode lutar para sempre. Ele pegou os corpos de todos os caçadores mortos. Yetin olhou com interesse para os zumbis que apareceram, caminhando em direção a ele em fila ordenada. Mas seu mana foi totalmente restaurado, e os mortos deveriam descansar em paz. Sem hesitar, o cara mandou todas as coisas inanimadas para a reciclagem. Mãos mágicas rapidamente começaram a limpar o espaço. O necromante ficou chocado ao ver que seus lindos zumbis desapareceram repentinamente. Isso nunca aconteceu antes em sua prática. Enquanto ele estava em estado de estupor, o punho de Ye Qin voou em sua mandíbula. O necromante caiu no chão como uma boneca de palha. César percebeu essa batalha. Ele próximo lidou facilmente com os próximos monstros. O cara tem habilidades interessantes. César percebeu o que o fisgou naquele quiosque da rua, e assim se aproximou de César. Seria ótimo se todos ganhassem um pouco de dinheiro no abismo e seguissem caminhos separados, mas César recebeu cristais ao custo de vidas humanas. Além disso, ele recruta pessoas desesperadas como bucha de canhão, o que é imoral. César ficou surpreso. O cara acha que se ele tem potencial então não é mais bucha de canhão? Que não fique maior. Este mundo está estruturado de forma simples. Quem é mais forte tem poder. Ao mesmo tempo, o Furioso lutou com 2 participantes da expedição ao abismo. Zoltong puxou a espada do guerreiro do chão, mas não se atreveu a atacar o inimigo. César percebeu essa cena e decidiu que, a julgar pela situação, a bucha de canhão nunca sairia daqui. Lao Zhen gritou para o bardo não hesitar e matar o inimigo ou pelo menos atrasá-lo. Mas Zoltong só poderia atualizar as habilidades dos outros, e ele próprio não era nem mesmo capaz de matar um monstro, muito menos prejudicar uma pessoa. César disse calmamente a Ye Qin que uma das partes morreria aqui, e ele sabia qual. Mas Ye Qin sabia firmemente que todos têm o direito de entrar no abismo e voltar vivos. Ele se preparou para a batalha. César ficou surpreso com a ingenuidade de seu oponente e deu um soco no corpo de Ye Qin. O golpe esmagador jogou o cara para trás. Yesin nunca conheceu um adversário mais forte que César. Ele não teve tempo de se recuperar do golpe antes que César já estivesse voando contra ele em um ataque feroz. Mas o cara conseguiu pular e o punho de César perfurou a pedra. Porém, não havia necessidade de relaxar. O punho de César era invencível e possuía uma força incrível. Zoltong estava completamente desorientado. Portanto, o Furioso sentiu que poderia se mover e jogou fora o bardo com um golpe na mandíbula, com quem planejava lidar mais tarde, e ele foi em direção a Lao Zhen. O guerreiro estava desarmado e não resistiu. Em um impulso desesperado, Lao Zhen tentou bloquear o ataque de seu oponente com as próprias mãos e empurrou-o para trás com força. O Furioso não esperava tal resistência. Ele cambaleou e afastou-se alguns passos. Lao Zhen lembrou a Zoltong que ele havia se oferecido para ser o líder de sua equipe, então deixe-o fazer pelo menos alguma coisa agora. Zoltong sabia que se oferecesse como líder para comandar os outros, então não teria que matar monstros e ninguém saberia de sua fraqueza. Ele poderia cair de joelhos na frente de seu oponente e implorar por sua vida. Ele sempre era expulso dos times quando descobriam sua fraqueza. Num momento de desespero, quando ficou sem trabalho, César notou-o.
que ao saber que o cara era um bardo de terceiro nível, o convidou para ir com ele ao abismo. Yetin estava em péssimas condições. Não foi fácil desviar dos golpes de César e o cara já estava sangrando. César estava de ótimo humor. Ele tinha uma técnica de artes marciais que causava danos duradouros. E se a vítima tentasse usar magia, o ferimento só piorava e poderia matar na hora. Os golpes de César fizeram com que as rochas perto de Yeking explodissem. Tal poder poderia paralisar até o mago mais poderoso. O inimigo era muito rápido, mas Yeking ainda tentou escapar. César o perseguiu. Olhando para trás, Yeking se perguntou se César estava perdendo sangue após tais golpes e um pensamento repentino lhe ocorreu. Fugindo, ele chamou Zhou Tong, que estava em estado de estupor. César alcançou Yeking e com um golpe certeiro jogou-o bem aos pés do bardo. Deitado ali, exausto, Yeking disse, no entanto, que é inútil esperar que os outros sejam misericordiosos com você se você for fraco. Yeting sempre ficou desapontado com sua fraqueza, mas ele não desistiu, porque não há necessidade de ter medo da fraqueza. Zhou Tong ouviu o cara com muita atenção, e assim continuou que se deve ter medo da covardia e desanimar. Ele mesmo lutou muito tempo com monstros, sem saber como causar-lhes danos, mas não teve medo. E no final ele derrotou o monstro e ganhou pontos. Ele reuniu sua vontade em punho e deu o primeiro passo. E ele estava sempre se preparando para se tornar rei, embora fosse um simples necrófago. Yeking levantou-se. Zhou Tong agarrou hesitantemente sua espada. Se ele não ficar mais forte, ele morrerá. Ele realmente queria se tornar forte em espírito. O cara pegou a espada com mais confiança e se virou para o furioso. Ele riu. O terceiro nível quer derrotá-lo? Um guerreiro do 17º nível? Ele ficou interessado e se preparou para assistir a uma apresentação interessante. Mas para sua surpresa, Zhou Tong jogou a espada de lado. Ele pegou o microfone e anunciou que agora iria apresentar poesia e letras. Berserk e César foram influenciados pelos sons da música de Zhou Tong e não entenderam o que esse idiota estava cantando. E Yeking estava feliz por ter encontrado o melhor melhorador de habilidades do mundo. Graças à inspiração do bardo, as habilidades de Yeking cresceram. O dano que causa aumentou 15% e sua defesa, velocidade e resistência também aumentaram. Yeking convocou um pesadelo sangrento, que começou a formar uma figura atrás do furioso, e ele envolveu seus tentáculos sangrentos em volta dele. O furioso tentou escapar do abraço do monstro, mas não foi tão fácil. César decidiu acabar com Yeking e deu um soco no queixo do cara, mas de repente ele recuou muito rapidamente e o punho do inimigo cortou o ar. O segundo golpe também errou o alvo. Graças à forte magia de Yeking, sua regeneração foi rápida. Ele ativou a habilidade de respingos de sangue e o estado frenético. Agora ele atacou César e teve que se esquivar. Mas a faca de Yeking perfurou a armadura do inimigo e o feriu. Era impossível alcançar César com uma adaga comum, mas Yeking conseguiu. O cara sabia que nenhuma armadura poderia resistir à habilidade de respingos de sangue, mas as habilidades de combate do inimigo o faziam suar. Esta batalha teve que ser encerrada o mais rápido possível, enquanto ainda restava força e Yeking atacou o inimigo novamente. César pulou para trás e desviou da lâmina voando em direção ao seu rosto. Ele bloqueou o golpe do cara. César tinha 20 anos de prática e não podia perder para algum lixeiro. César revidou e desarmou Yeking. Aqueles que aprimoraram suas habilidades em artes marciais podem mudar sua profissão para o rei da destruição. Yeking sentiu a diferença de força. Yeting conseguiu bloquear o próximo golpe do inimigo. Mas César odiava a fraqueza, então concentrou-se na força e desferiu um golpe instantâneo e devastador. Yeking voou por muito tempo e longe. Até o furioso que estava lutando contra o pesadelo sangrento levantou a cabeça e seguiu sua fuga. Com grande dificuldade, Yeking conseguiu ficar entre as pedras quebradas. César tinha um golpe mortal instantâneo pronto. Esse pirralho não sabe com quem está mexendo. Yeting comandou o sistema para adicionar todos os pontos que tinha à sua força. O sistema anunciou em voz alta que 176 pontos foram adicionados à força. E Yeking, revigorado, estava pronto para o próximo ataque. Seu corpo instantaneamente se transformou e se tornou muito mais poderoso. César nunca tinha ouvido falar de um guerreiro com tantos pontos antes, mas isso não significou nada. Yeking estava atrás dele na técnica de artes marciais, mas pelo menos ele tinha força suficiente para acertar seu oponente corretamente. Seus punhos colidiram, em um ataque mútuo, e César, para sua surpresa, não resistiu à pressão da força inimiga e voou de volta.
Seu braço quebrou, ele caiu e não entendeu como esse necrófago ganhou tanta força. Yetin mirou de cima no inimigo imobilizado. César foi derrotado. Yetin agarrou sua cabeça e prometeu que não deixaria nenhuma mancha molhada para trás. De hoje em diante, César será bucha de canhão. 8 anos atrás, o próprio César, ainda iniciante, fez incursões em masmorras. Caçadores experientes disseram que se os recém-chegados quiserem se juntar a eles, eles devem mostrar do que são capazes. Mas aparentemente, eles serão bucha de canhão. César pensou que tentaria ocupar um lugar mais alto. Ele destemidamente entrou em batalha com um monstro muito forte. Mas ele não tinha habilidade, e o monstro o acertou com um golpe. Ele foi resgatado e levado para um centro médico. Sua mandíbula foi esmagada, suas costelas foram quebradas, seu coração foi perfurado e seu fígado, baço e rins foram danificados. Para substituir e curar tudo isso, foram necessários muitos cristais. As tecnologias permitiram extrair células valiosas dos monstros do abismo e transplantá-las para o corpo humano. Coincidentemente, o DNA de César correspondia ao DNA dos monstros. César viverá, mas o médico lhe disse que agora ele será um híbrido de monstro e homem.